Fala, meus apaixonados por futebol, tudo bem com vocês? Eu sou também apaixonado por futebol e historiador Sérgio Amaral, e hoje, pessoal, a gente vai falar de uma história muito bacana. Imagine aí, se a Romênia tivesse passado pela Suécia nos pênaltis lá na Copa de 1994. Será que o mundo estaria pronto para uma semifinal entre Brasil e Romênia? Pois é, galera. Vamos falar hoje da seleção romena de 1994. Vamos lá? 1994, a Copa dos Estados Unidos, marcada pelo tetra do Brasil, e no leste europeu, além da Bulgária que encantou o mundo com Stoichkov e companhia, que nós já falamos aqui no canal, tínhamos também, do outro lado da fronteira, a Romênia de George Hagi, de Radu Choiu, de Dumitrescu, que estava ali desenhando também uma maravilhosa trajetória nessa Copa. Hoje, nós vamos dissecar esse esquadrão maravilhoso que encantou também em 1994 e poderia derrubar qualquer gigante, né, Argentina? E, gente, rapidamente aqui, para a gente entender o contexto da Romênia, do futebol romeno ali na virada dos anos 80 para os anos 90, quem também curte Liga dos Campeões sabe que ali nos anos 80, mais precisamente em 86, uma equipe romena venceu a competição europeia. É o Steaua Bucareste, né, liderados ali por nomes como Balint, como o próprio Belodedic, que vai estar nessa seleção de 94, Lakatos, e, claro, né, depois um jovem George Hagi ali vai surgir também. Então imagina, um time romeno lá em 1986 vencendo o Barcelona e sendo campeão da Liga dos Campeões. Essa seria a base do futuro do futebol romeno, que anos depois estaria na Copa de 90, que nós falamos aqui, e claro, estaria também nas Copas de 94, que é o nosso tema de hoje, e também na Copa de 98. Então, vamos lá? E aí, pessoal, antes de mais nada, a gente tem que destrinchar como a Romênia chegaria nessa Copa dos Estados Unidos de 1994, né? Passando, claro, pelas eliminatórias, como é o modo convencional, né? A não ser que você seja um país sede, e naquela época também o atual campeão iria sem eliminatórias. Não era o caso da Romênia, obviamente, então vamos falar das eliminatórias da UEFA para essa Copa de 94? Bem, pessoal, e nessas eliminatórias da UEFA para a Copa de 1994, estava tudo muito bem costuradinho, bem simples o regulamento. 6 grupos, cada um contendo 6 seleções, os 2 primeiros vão à Copa, somando 12 equipes, que juntando a Alemanha, que ia por ser a campeã em 1990 e tinha vaga garantida, 13 seleções da UEFA na Copa de 1994. E a Romênia caiu no grupo 4, ao lado de Bélgica, Tchecoslováquia, que estava vivendo ali a sua divisão, né, entre República Tcheca e Eslováquia, País de Gales, Chipre e Ilhas Faroe. E o primeiro jogo foi uma goleadaça, 7-0 nas Ilhas Faroe. Balint, Hagi, Lakatos, Balint novamente, Lupescu, Pana e Balint fechando o placar, fazendo aí o seu hat-trick, 7-0, resultado final. Depois, 5-1 no País de Gales, outra grande goleada aí, ó. Hagi, Lupescu 2 vezes, Balint e Hagi vão fazer os 5 gols da Romênia. Ian Rush desconta para o País de Gales. Depois o revés, né? A primeira derrota, 1-0 para a Bélgica, fora de casa, gol de Smidits. E aí, em casa, enfrentando a Tchecoslováquia, que, como eu disse, estava em separação, né, entre República Tcheca e a Eslováquia, por isso a abreviação CSR aí. E Dumitrescu fez o gol da Romênia, enquanto Nemeček fez o gol aí da República Tcheca e Eslováquia, que era ainda Tchecoslováquia. Fora de casa depois, enfrentando Chipre, 4-1, Popescu, Radu Choiu, Pitas diminuindo de pênalti, Hagi e Hanganu fizeram os gols da Romênia. Novamente em casa, 2-1 sobre o Chipre. Saiu atrás, hein? Sotiriu abriu o placar para o Chipre e Dumitrescu fez os 2 gols da virada.
depois uma sonora derrota, hein? Que revés. 5-2 aí para a Tchecoslováquia, que abriu o placar com Vrabek. Raduchoyu empata. Latal desempata. Raduchoyu novamente, 2-2. E aí, um triplete, né? Um hat-trick aí do Dubovski. E para quem jogou LFoot 98 aí, o Dubovski era um grande jogador que eu sempre gostava de ter nas minhas equipes aí do LFoot 98. Fez um hat-trick. Depois, fora de casa, 4-0 nas Ilhas Faroe, com 4 gols de Florin Raduchoyu. Depois, jogando em casa, devolve a derrota no primeiro jogo contra a Bélgica, agora vencendo por 2-1. Raduchoyu e Dumitrescu vão fazer os gols aí da Romênia, enquanto o Tifo, Enzo Schifo, né, vai diminuir a partida 2-1 para a Romênia. E na última rodada, pessoal, nós tínhamos aí a decisão basicamente das duas vagas, com 4 equipes com chances, né, de chegar aí à classificação. A Romênia, a Bélgica e, enfrentando essas duas equipes, tínhamos ainda a Tchecoslováquia, que enfrentaria a Bélgica e empataria em 0-0, garantindo a Bélgica na segunda posição, e teríamos esse País de Gales recebendo a Romênia. Lembrando que se o País de Gales vencesse a partida, passaria a Romênia e iria para a Copa. Mas a Romênia, claro, segurou a pressão, e olha que pressão! George Hagi é quem abre o placar para a Romênia, 1-0. O País de Gales volta para a segunda etapa tentando de tudo para buscar o empate e consegue com Jim Saunders. E olha que o País de Gales ainda teve a chance de virar. 3 minutos depois, pênalti para o País de Gales, desperdiçado. Olha só, realmente não era o dia dos galeses. E, para coroar aí a classificação romena, Raduchoyu, já nos minutos derradeiros da partida, faz o gol da classificação. Meus amigos, a Romênia, então, estaria nessa Copa de 1994. E, vendo aí a classificação final, pessoal, temos aí, a Romênia acabou em primeiro, né, passando a Bélgica, que acabou só empatando na última rodada. Então, a Romênia ficou em primeiro com 15, a Bélgica, logicamente, em segundo com 15, e a Tchecoslováquia e o País de Gales, e aí que estavam brigando até a última rodada, né, atrás com 13 e 12, respectivamente. Chipre com 5, Ilhas Faroe com 0, fecharam aí a classificação final desse grupo 4. Portanto, Romênia na Copa de 1994. Meus amigos, chegamos então para a Copa do Mundo dos Estados Unidos de 94. Vamos embarcar de novo lá em 1994, Estados Unidos, assim como a gente fez no vídeo da Bulgária. Vamos então lá. E pessoal, claro, antes da gente falar dos jogos, né, dos maravilhosos jogos que a Romênia fez nessa Copa, vamos lá aos convocados, né, e falar também os destaques e o time base. Para o gol, tínhamos Prunea, Preda e Steleia. Lembrando que o Prunea e o Steleia acabaram se revezando aí no gol, né? O Steleia jogou as 2 primeiras partidas, o Prunea que vai jogar contra os Estados Unidos e os 2 jogos do mata-mata, né? Contra a Argentina e contra a Suécia. Mas muitos lembram aí do Prunea também falhando lá naquela decisão contra a Suécia nas quartas de final. Na defesa, tínhamos Petrescu, Belodedic, Mihaly, Prodan, Selimis, que vai também participar muito aí dessa campanha, principalmente, né, com as alterações táticas aí do Iordanescu. E o Papura. Na meia, a meiuca aí, Lupescu, Munteanu, o craque, né, o Maradona dos Cárpatos aí, o George Hagi, Nika Panduru, Stinga, né, o Diga Popescu, que é o George Popescu, né? Tirita, Dumitrescu e Konstantin Galka, que também depois vai fazer muito sucesso aí no futebol europeu. Lá na frente tínhamos Raduchoyu, Moldovan, que é outro também que ficaria mais conhecido para frente, Vladoio e Ivan. O técnico era o Angel Iordanescu. E aí eu levanto, né, a atenção para 2 jogadores que acabaram não indo aí para a convocação por motivos, obviamente, diferentes. O primeiro era o Balint, né, o Gabi, né, o Gavril Balint, que disputou a Copa de 90, era daquela equipe também
campeã do Steaua Bucareste lá em 86, mas que acabou tendo aí muitos problemas com lesões, uma lesão muito séria, que preferiu então encerrar a carreira. Tanto é que para essa Copa de 94 ele já fazia parte inclusive da comissão técnica. E o outro, esse muito inexplicado aí, era o Marius Lakatos, né, que era sempre um centroavante muito poderoso, poderia ser uma opção ali para outras partidas, por exemplo. Claro que deu certo, né, a tática contra a Argentina, mas quando o Rado Choio estava suspenso, ele não tinha um homem ali de confiança, né? O Lakatos talvez isso pudesse ser diferente. Tanto que o Jordanesco, anos depois, admitiu que poderia tê-lo chamado, errou em não chamá-lo, e acabou compensando, chamando ele para a Eurocopa de 96 e para a Copa de 98. E, pessoal, os destaques, né? A Romênia de 94, pessoal, era um time muito bom, muitos talentos ali, jogadores que já brilhavam em outras ligas europeias, outros que depois se tornariam lendas em seu país e fariam também carreira estrangeira ali pela Europa. E vamos conhecer aí os destaques escolhidos aí nessa Copa. E claro, né, que nós vamos começar aí pelo grande craque do time, que era o George Hagi. Era um inquestionável líder, maestro, né, um camisa 10 clássico, ótima visão de jogo, passes precisos, chute potente de longa distância. E claro, pessoal, ele era o grande motor dessa equipe. Antes da Copa, estava atuando no Brescia da Itália, né, que estava no momento de Série B da Itália. E pouco depois da Copa, suas atuações o levaram para o Barcelona e depois ele ainda jogaria também, sendo o grande ídolo lá no Galatasaray da Turquia. Seguindo aí, tínhamos o Dumitrescu, né, o Ilie Dumitrescu, que na época atuava no próprio futebol romeno ali no Steaua Bucareste, um atacante versátil, né, mas que jogava muitas vezes ali como um meio ofensivo, né, quase um ponta esquerda. Muito oportunista, formava ótima parceria ali com Hadi Raducioio e sua capacidade de drible e finalização seria crucial em momentos decisivos. E claro, né, se falamos do Hadi e do Dumitrescu, lá na frente o outro craque era o Florin Raducioio, que já era um jogador que estava atuando fora do país, apesar de estar no banco ali do Milan, né, faria carreira também famosa ali na Espanha, principalmente no Espanhol de Barcelona. O atacante, artilheiro nato, faro de gol, né, e muita velocidade. Raducioio, inclusive, pessoal, uma curiosidade, foi o primeiro jogador a marcar gols em 4 das 5 principais ligas europeias, ou seja, Itália, Espanha, Inglaterra, Alemanha e França. Ele seria o principal goleador da Romênia nessa Copa com 4 gols. 2 na estreia contra a Colômbia e aqueles 2 gols contra a Suécia nas quartas de final. Indo um pouco ali para as outras posições, né? Nós tínhamos ali o Dan Petrescu, que na época jogava no Genoa da Itália e que, né, depois faria uma boa carreira também ali no Chelsea da Inglaterra. Era um ala direito, né, um lateral ofensivo, muita energia, capacidade de apoiar o ataque. Não é à toa que nas Copas que ele participou, ele marcou gols nas 2 Copas, né? Fez um em 94, um em 98 também. E sua presença era vital para a amplitude do jogo romeno. Uma curiosidade era que Petrescu quase não foi para essa Copa devido ao medo de voar de avião. Parece alguém que também disputou essa Copa de 94, não é, Bergkamp? Ali na meiuca, talvez o grande destaque, olha que eu poderia até, né, colocar aqui o próprio Lupescu, Munteanu, que também eram grandes jogadores, mas eu resolvi escolher aqui o George Popescu, que curiosamente era cunhado de Hadi, né? E um jogador polivalente, grande capacidade técnica, liderança. Ele atuava como volante, mas poderia jogar na zaga, como meia, era um dos pilares ali da segurança para a defesa e da saída de bola. E por fim, né, pessoal, eu escolhi aqui para fechar esse aqui, os destaques, poderiam escolher outros muito bons aí, mas eu escolhi o Miodrag Belodedic, zagueirão, líbero elegante, né, que na época estava jogando no Valência da Espanha, era muito técnico, experiência internacional, tanto é que ele vai ter uma grande curiosidade, que ele vai ser campeão
2 vezes da Champions e vai ser até hoje o único que ganhou as Champions ali por países do leste europeu. Né? Você não imagina o leste europeu ganhando Champions hoje, né? Pois é, ele ganhou aquela do Steaua Bucareste em 86 e ganharia novamente com Estrela Vermelha ali da Iugoslávia em 1991. Era um cara aí também muito importante para essa defesa romena. E o time base que jogava num 3-4-2-1. Prunea, que terminou como titular do gol, Prodan, Belodedic, Mihaly ali na defesa. Mais na frente, Petrescu, Popescu e Lupescu ali na meia e Munteanu. Mais na frente, Hagi e Dumitrescu e, sendo o comandante ali, né, o homem ali mais à frente, ficava o Raducioiu. Então esse era o time base da Romênia que jogava num 3-4-2-1. E aí, pessoal, a Romênia foi sorteada no grupo A, ao lado de Estados Unidos, Suíça e a temida Colômbia. Vamos lembrar que a Colômbia chegou a ser tida até como favorita na lista do Pelé, quem não lembra disso aí, e principalmente por ter se classificado goleando por 5-0 a Argentina em pleno Buenos Aires ali, né? Deixando a Argentina à mercê de ter que disputar uma repescagem contra a Austrália para chegar nessa Copa. E é claro, pessoal, a estreia lá no estádio Rose Bowl, lá em Pasadena, na Califórnia. E né, a gente vai ter ali uma tarde ensolarada, bom público, né? A Copa dos Estados Unidos sempre proporcionava bons públicos aí nos jogos. E contra a badalada Colômbia de Valderrama, Rincón, Asprilla, o que se viu em campo, pessoal, foi uma aula de futebol ofensivo e eficiente da Romênia. Logo aos 16 minutos, Raducioiu não perdoou, fez um fuzuê ali na área da Colômbia e chutou para abrir placar. 1-0 Romênia. Pintou ocasião para a Romênia, pintou, vai bater. Pouco depois, George Hagi, olha o Maradona dos Cárpatos aí, ó, em um lance genial, acaba vendo o goleiro colombiano adiantado e por cobertura ali, faz um golaço, 2-0 Romênia. E vamos nós. Olha o cruzamento para a grande área. A Colômbia chegaria a diminuir com Valência, 2-1. Tem 8 jogadores da Romênia dentro da grande área. Mas Raducioiu, aproveitando uma falha da defesa colombiana, não perdoou e selou a vitória. 3-1 Romênia. E saiu o goleiro, pintou terceiro. Foi uma estreia dos sonhos, pessoal, né, que mostrava ao mundo o potencial daquele esquadrão romeno. Curiosamente, essa derrota da Colômbia iniciou uma crise que depois culminaria na eliminação da equipe. E a galera lembra muito bem o gol contra que Escobar vai marcar ali contra os Estados Unidos no jogo seguinte, que depois vai tragicamente, né, ser motivo para ele ser assassinado ao voltar à Colômbia. Mas vamos aí à segunda partida desse grupo? Pois é, Suíça, pessoal. A Suíça que também há muito tempo, né, não vinha frequentando Copas do Mundo, conseguiu aí uma boa geração. O jogo seria ali no estádio Pontiac Silverdome, lá em Detroit, né, que era um estádio totalmente coberto, fechado, e que era diferente isso para a época. E após uma estreia muito boa ali contra a Colômbia, veio um choque ali de realidade. No segundo jogo contra a Suíça, a Romênia sofreu uma dura goleada de 4-1. Né? A própria defesa não teve uma boa atuação. O então goleiro titular Steleia, né, acabou sendo aí motivo aí também das culpas da má atuação da equipe. Mas o que se viu foi, ainda no primeiro tempo, logo aos 16, um gol suíço, 1-0, feito pelo então cabeludinho ali, ó, Alan Suter, que vai chutar na entrada da área, sem chances aí pro goleiro. E a Romênia ainda buscaria o empate no primeiro tempo, 1-1. E ele, claro, novamente Hagi num chute venenoso, mas o segundo tempo reservou coisas nada agradáveis para a dona Romênia. Primeiro, depois de uma confusão na área, nós vamos ter aí o 2-1. Ele, Chapuisat, vai aproveitar e guardar o dele. A Suíça não cansou, foi atrás do terceiro e conseguiu. Com Knupp, a aproveitar uma boa enfiada de bola e completar para as redes. Não parou por aí. Quarto gol suíço. Novamente Knupp, aproveitando um belo cruzamento de Brad, fechando o placar em 4-1 para a Suíça. Amigo, foi uma pressão e
desculpa aí o termo pejorativo, a brincadeira, mas eu acho que a Romênia, não só no uniforme, mas amarelou um pouco aí nesse jogo com a Suíça. Menos mal que, né, como os Estados Unidos e a Colômbia não tinham muitos pontos da primeira rodada, e a Romênia aí foi para o último jogo contra os Estados Unidos, precisando de uma vitória simples para se classificar. E foi justamente isso que aconteceu. Novamente, Rose Bowl, Pasadena, Califórnia, novamente uma tarde ensolarada e a Romênia precisando vencer. Logo no começo, vai ali fazer o gol que vai garantir essa vitória. Aos 16 minutos, mesmo com toda a torcida americana contra ali os romenos, o lateral direito, Dan Petrescu, consegue fazer o gol que vai garantir a vitória. 1-0, Romênia. Agora Popesco na direita, cruzamento, gol! Meus amigos, com a derrota da Suíça para a Colômbia, nós vamos ter então o final desse grupo A, né, dessa primeira fase, que ficou assim. A Romênia acabou ficando em primeira no grupo, olha só. Mesmo depois daquela goleada, a Romênia somou aí 6 pontos. A Suíça, né, acabou ficando aí em segundo lugar, com 4. Os Estados Unidos passou aí como um daqueles melhores terceiros, também com 4 pontos. E a tão famosa Colômbia acabou sendo eliminada com apenas 3 pontos ganhos. Galera, vamos falar agora da Romênia nas oitavas de final. Pessoal, o duelo das oitavas, a Argentina. Duelo que já tinha acontecido 4 anos antes, lá na Itália, né, em 90. Mas, né, uma Argentina que estava desfalcada do seu grande ídolo Diego Maradona. Vamos lembrar que o Maradona até jogou os 2 primeiros jogos contra a Grécia e contra a Nigéria, mas após o jogo da Nigéria foi para o exame antidoping, uma substância acabou barrando e tirando o Diego do restante da Copa. E nós não tivemos, nessas oitavas de final, o encontro entre o Maradona original da Argentina e o Maradona dos Cárpatos, que era o Hadi. Mas, se serve de consolo, lá na Copa de 90, no jogo entre Argentina e Romênia, tivemos sim esse encontro. Então, nas Copas já teve jogo duelando aí Hadi e Maradona. E apesar do desfalque de Diego Maradona, pessoal, a gente tem que entender que era um timão da Argentina, né? Mesmo com toda a dificuldade, classificando-se para a repescagem, ela ainda tinha craques como Ruggeri, Redondo, o Cholo Simeone, o jovem Ortega e, claro, o sempre letal artilheiro Gabriel Batistuta. Então, muitos esperavam um jogo truncado, um sol escaldante da Califórnia, mas a gente viu, talvez, um dos grandes jogos daquela competição. O técnico iordanesco surpreendeu com uma tática ousada, escalando um zagueiro a mais, e já que ele não tinha o Raducioio, que estava suspenso por cartões amarelos, ele então mudou como se fosse uma tática 4-6-0, porque o Raducioio era o único atacante realmente de ofício. E o Dumitrescu, que jogava ali no meio, atuando como um falso 9. Essa estratégia dava uma liberdade muito grande para o Hadi explorar os contra-ataques e funcionou de uma maneira magistral. 11 minutos de jogo, Dumitrescu cobra uma falta magistral e vai abrir o placar para a Romênia. 1-0. Bateu direto! Gol! Mas pouco tempo depois, pênalti para a Argentina. O bate-gol, que não perdoa, não perdoou de novo. 1-1. Vai! Gol! E a Romênia não demorou a dar a resposta ao gol de empate. Apenas 2 minutos depois, novamente Dumitrescu tabelou com o Hadi e fez um dos gols que eu acho um dos mais bonitos e emblemáticos dessa Copa, né? Não digo que é o mais bonito, mas eu lembro dele com muito carinho, quando ele bate ali de pé trocado e meio que pega no contrapé o goleiro Islas. 2-1, Romênia. Um grande jogador, tá aí o Hadi, olha o gol, olha o gol! Gol! E se tem gol, né, emblemático, segundo tempo, 2-1, a Romênia explorando muitos contra-ataques. Vai ter um, Dumitrescu arranca e, né, esperando o momento certo, vê Hadi passar pela direita, rola a bola para Hadi e Hadi com o pé direito, né, sendo canhoto, faz o 3-1 e deixa ali a Argentina em maus lençóis para o resto do jogo. 3 argentinos do lado de lá, é o Hadi batendo. A Argentina ainda foi diminuir com o Balbo, né? Depois de um rebote ali do goleiro Pruneia, que já estava substituindo Esteleia desde o jogo
contra os Estados Unidos, acabou aí dando um novo ar aí, uma dramaticidade para o final do jogo. 3-2 Romênia. Bateu dali, beleza, largou no gol, no gol! Bem, pessoal, o que se viu depois foi a Romênia ainda buscando, segurando o jogo. 3-2, Romênia classificada para as quartas, depois de uma atuação magistral de Dumitrescu. Vamos então para as quartas? Quartas de final, Suécia. Longe do xodó, do estádio que sempre deu sorte para a Romênia, que foi o Rose Bowl, eles foram jogar em São Francisco. E, claro, né, outra curiosidade é que durante toda a campanha a Romênia vinha jogando com seu tradicional uniforme amarelo e justamente nessa partida ela vai jogar com seu uniforme número 2, vermelho. Muito lindo, por sinal, também, como o amarelo. Mas será que deu um azarzinho? Será que para os supersticiosos isso aí fez diferença? Enfim, a Suécia também jogaria com seu uniforme 2, que era branco. E a partida foi um verdadeiro drama, pessoal. Nós tivemos um primeiro tempo truncado, 0-0, né? Sol escaldante, mas as duas equipes sempre buscando também abrir o placar. E quando você pensaria que se arrastaria esse 0-0 aí, vai ter uma cobrança de falta de jogada ensaiada da Suécia, né? Brolin recebe essa bola e bate firme, abrindo o placar para a Suécia, 1-0. Saiu da bola, lance ensaiado, olha o gol! E quando todo mundo achava que já dava para a Suécia esse 1-0, veio então Raducioio, que voltou da suspensão do jogo contra a Argentina para salvar novamente a Romênia, né? Após outra cobrança de falta, ele domina bonito, bate ali no ângulo sem chance nenhuma de defesa para Ravelli. 1-1. Fresco por ali. A cobrança, Raducioio. Fim dos 90 minutos, pessoal. 1-1, vamos levar esse jogo aí para prorrogação. O drama continua. Na primeira etapa da prorrogação, melhor sorte para a Romênia. Raducioio aproveita ali uma confusão da defesa da Suécia, bate firme no campo, virando o jogo, 2-1 Romênia. Dumitrescu tenta, falhou, olha o Raducioio! Pessoal, tava tudo conspirando a favor da nossa querida Romênia aí, ó. Schwarz chegou a ser expulso no jogo já com 2-1, deixando o cenário totalmente favorável para que a Romênia chegasse às semifinais. E aí, vamos lembrar? Já imaginou novamente essas semifinais? Mas a gente sabe que futebol é imprevisível e faltando apenas 5 minutos para acabar a prorrogação, né, pro Ney acaba saindo mal e o grandalhão Kenneth Anderson, que não tinha nada com isso, foi lá, cabeceou para o fundo das redes. Novamente empate, 2-2. O tempo de prorrogação, olha o cruzamento! Meus amigos, não teve jeito. Vamos então para as cobranças de penalidades. E aí, pessoal, pênaltis, um cenário totalmente diferente, imprevisível, e vamos ver o que rolou nesses pênaltis aí. A Suécia começa batendo com Mild e perdendo. Raducioio garante o seu depois de 2 gols, 1-0 Romênia. Kenneth Anderson, 1-1. Hard bota a Romênia na frente de novo, 2-1. Brolin, 2-2. Lupescu garante novamente a Romênia na frente, 3-2. Ingesson, 3-3. Petrescu perde o seu pênalti, 3-3. Nilsson faz 4-3 Suécia. Dumitrescu deixa tudo igual, 4-4. Larsson faz o 5º da Suécia. E aí, o grande zagueirão Belodedic acaba perdendo. Fim do sonho. Suécia classificada. Pessoal, o sonho da semifinal inédita, né? Aquela semifinal, imagine aí. O se, você sabe que eu canso de falar aqui que não existe na história, não é? Mas imagine aí, ó. Eu vou colocar até uma imagem feita por inteligência artificial de um possível Brasil e Romênia numa semifinal de Copa do Mundo. Que legal, não seria, né? Pois é, pessoal. Terminava ali de forma cruel, mas a Romênia de 94 escreveu, de qualquer forma, seu nome na história. E aí, pessoal, gostou de relembrar essa Romênia de 94? Maravilhosa, não é?
Então, se você gostou de assistir esse vídeo, já aproveita aí, ó, deixa seu joinha, seu curtir. Se não é inscrito, se inscreva agora no canal, comente sobre essa Romênia, comente sobre a Copa de 94 ou qualquer outro esquadrão histórico que você gostaria de ver futuramente aqui no canal, né? Eu agradeço demais a sua amizade aqui, a sua parceria, a sua audiência até agora nesse vídeo. Vou ficando por aqui e a gente se vê numa próxima, pessoal. Tchau, tchau.